Olá, pessoal. É com muita satisfação que eu apresento a vocês um trabalho que foi muito bem elaborado, né? E que denominamos como Seminário Histórico Empresarial. Acredito que muitas pessoas eles têm vontade de ter o seu negócio próprio, né? E logicamente em cima desse negócio ter uma vida melhor, poder dar condições à sua família de poder usufruir do conforto e assim por diante. Logicamente existem vários porquês das pessoas quererem ter o seu negócio próprio. E como acabamos de fazer esse levantamento das empresas que porventura tiveram o seu apogeu e depois sucumbiram, ele logicamente vai servir de base para que a gente possa visualizar o que nós não podemos errar. A história, o interessante é que ela nos dá uma visão dos motivos que levaram alguma coisa a não dar certo. Isso nos facilita a não cometer os mesmos erros. Então, quando eu quis fazer história, na realidade era um sonho desde garoto, e só agora, logicamente, depois dos meus acima de 50, é que eu fui realmente me formar em bacharel em História. E esse trabalho que eu estou apresentando a vocês é um trabalho que foi, logicamente, dentro da minha atividade profissional, eu procurei enxergar justamente isso, né? O que empresas que em seu tempo, em seu momento, elas eram muito fortes, né? E que de repente elas sucumbiram. Então, essa experiência eu quero passar para vocês. E eu estou chamando aqui de Seminário Histórico Empresarial, ok? Então, a pergunta é: o que leva empresas renomadas financeiramente e estáveis, né, sucumbirem ao longo do tempo? Então, a ideia é mostrar o apogeu dessas empresas e depois o declínio. Muitas dessas empresas que eu vou citar a vocês, e vou contar essa história, vou contar passo a passo até o produto que elas fizeram, de repente as coisas não aconteceram mais. E essa é a questão. Como que pode uma empresa grande, quando eu digo uma empresa grande, vamos pensar em empresas do tipo uma Xerox do Brasil, uma Polaroid, uma Olivetti, ou seja, multinacionais, uma Blockbuster, né? Para quem é um pouco mais antigo, eles vão lembrar muito bem da força que tinha, né? Então, essas empresas sumiram. E é muito interessante a gente estudar o que levaram essas empresas a isso, ok? Bom, então a ideia aqui dessa pesquisa histórica é mostrar o quê? Empresas gigantes que não se inovaram. Talvez esteja aí uma palavrinha-chave: inovação. As empresas, elas precisam se inovar, precisam buscar alternativas. E eu vou fazer uma abertura aqui que vai facilitar esse entendimento. Bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de citar para vocês o seguinte: esse seminário nós vamos ter vários vídeos e cada vídeo eu vou falar sobre uma empresa, ok? Então, empresa, vou contar toda a história dela e o porquê que de repente as coisas não aconteceram mais. Em algum momento elas foram o auge, né? Elas foram a cereja do bolo do mercado e de repente fecharam as suas portas. Isso causa uma certa curiosidade de entender o que aconteceu, né? Então vamos lá. Primeiro passo, gente. Nós temos visto que nos últimos anos
empresas renomadas sucumbiram e fecharam suas portas. Mas a questão que fica é, o que levou a isso? Ok? Então vamos lá. O que levou empresas tão sólidas passarem por momentos difíceis e muitas vezes não resistirem? Não estou dizendo que todas fecharam. Tem algumas empresas que de repente ela não fechou, mas hoje o porte delas são insignificantes, né? É o caso, por exemplo, de uma Xerox, ela não fechou, mas o tamanho da Xerox hoje, perto do que ela já foi, é muito pequeno, né? Empresas como Xerox, Mapping, quem não lembra das lojas Mapping, principalmente quem é da região de São Paulo, as lojas Mapping fizeram um sucesso enorme. Todo mundo, acho que há uns anos atrás, vamos falar aí, há cerca de 20, 30 anos atrás, acho que não tinha uma pessoa que não tinha um carnê das lojas Mapping, né? A Nokia, a Polaroid, Kodak, Fujifilm, IBM. A IBM continua viva, mas a força que a IBM já teve, hoje ela ainda tem força, né? A IBM ela conseguiu de repente dar uma guinada, coisas que algumas empresas não conseguiu, que é o caso da Olivetti. De repente, se você vê um produto Olivetti por aí, possivelmente é alguém que está utilizando-se da marca, que tem um certo conhecimento, uma certa difusão, né? Para que ela possa realmente trazer para poder valorizar um pouco o produto de quem está utilizando essa marca. A Blockbuster, né? Quem não ouviu falar da Blockbuster, principalmente na época das fitas, né? Que a gente ia fazer as locações de fita, é muito interessante e nós vamos abrir um pouco cada uma delas para que vocês possam entender. Bom, um ponto importante que eu acho que é fundamental é saber o seguinte: o passado, para nós, é muito claro o que aconteceu. A gente consegue ter fontes, consegue ter dados que nos dê o quê? Uma luz de como que as coisas aconteceram lá atrás. A gente consegue, é muito mais claro, muito mais visível, muito diferente do futuro. O futuro, nós temos que fazer o quê? Nós temos que imaginar o que tem o futuro, o que vai ser o futuro, para que eu possa fazer qualquer tipo de investimento. Ou seja, eu pretendo comprar um terreno num determinado bairro. De repente, aquele terreno num determinado bairro, existe histórico aí de que vai vir uma ferrovia, vai vir uma rodovia, que vai não sei o quê. Ou seja, aquilo ali vai ser muito bom no futuro. Então eu vou correndo lá e compro. E de repente nada disso acontece. Ou seja, passa anos e aquele terreno não valoriza nada. Quer dizer, foi um mau investimento. Mas a grande questão é justamente aí. Ninguém tem certeza de nada. Isso é muito interessante porque o futuro, como está escrito aqui, o futuro é incerto. O que nós podemos fazer é, mediante ao que está acontecendo ao nosso redor, buscar alternativas, buscar soluções para que se possa fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, revendo a nitidez do presente e do passado, tentar traçar alguma coisa, uma meta para o futuro e tomar algumas ações. Bom, pessoal, mas o foco nosso aqui é falar de empresas, né? A empresa, ela faz parte do cotidiano das pessoas. Hoje em dia, nada que você possa ter não está balizado em cima de algum empreendimento, né? Então, por exemplo, para você comprar qualquer produto, alguém precisa fabricar. Só que para fabricar você tem a matéria-prima, essa matéria-prima é extraído minérios e assim por diante, é uma cadeia. Ou seja, o ser humano ele está envolvido em todo esse processo, né? Então, toda empresa nasceu para atender a uma necessidade, né? E essas necessidades têm a ver com a melhoria do padrão de vida e do conforto das pessoas.
Lógico, normalmente quando se cria algum produto é para atender alguma necessidade que algum grupo de pessoas ou alguma. Então, quando surgiu o carro, por exemplo, a invenção do carro, qual que era a finalidade? Fazer com que as pessoas pudessem é, é, se dirigir a determinados locais com muito mais rapidez, muito mais conforto e assim por diante, né? Antigamente você tinha os cavalos, depois passaram a ter o carro. Então, o carro foi uma inovação a um processo. Existia um processo de deslocamento que era em cima de carroça, charrete, em cima de cavalos. Veio o carro. Agora, do carro começou-se, aí veio o avião, depois veio, e assim por diante. É um conjunto de produtos que vem agregar para facilitar a vida do ser humano. Tudo isso faz parte da história. A história é rica, a história nos mostra os porquês das coisas. E, logicamente, nós temos que aproveitar todos esses conhecimentos para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível. Tá? Por outro lado, sua existência está atrelada a 3 pontos chaves: preço, qualidade e serviço. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do quê? Das empresas. Ou seja, não adianta eu simplesmente ter um produto para atender uma necessidade. Primeiro, eu preciso ter um preço que eu consigo pagar. Senão, não adianta nada. Então, eu preciso ter preço, preciso ter qualidade no produto que eu estou fazendo, né? Não adianta ter preço se eu não tenho qualidade. E também não adianta ter uma qualidade excelente se o preço está fora da minha realidade. Por outro lado, existe um outro fator tão importante quanto, que é o quê? O serviço. O que é o serviço? É o atendimento na hora que precisa. Não adianta eu ter um produto bom, com boa qualidade, um preço acessível, e eu não conseguir entregar para o cliente, porque eu não consigo fabricar por N razões. Então, o atendimento é muito importante. Então, preço, qualidade e serviço é que vai fazer com que as empresas elas vão prosperar. Se eu tiver focado em cima disso, tranquilamente a tendência de ter uma vida longa é muito grande. Um ponto importante, eu coloquei aqui um livro que eu li já há algum tempo, e quem não leu, eu recomendo que leiam, principalmente para quem pensa no futuro ter algum negócio próprio, tá? Então o livro é Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Fica evidenciada a necessidade de cheirar no novo. O que exatamente é isso? Imagina que essas empresas que eu vou citar nesse seminário que nós estamos abrindo aqui, elas nasceram para atender uma necessidade. Agora, essa necessidade, de repente, chega alguém com um produto melhor, com um produto mais prático, com um produto mais simplório e mais barato, que atende a mesma necessidade, e de repente eu não vou conseguir mais vender o meu produto. Nós vimos muitos exemplos, a Olivetti, por exemplo, né? A Olivetti com a sua máquina de escrever. A máquina de escrever, logicamente, ela nasceu para atender uma necessidade da escrita. Só que depois, no início dos anos 90, aonde a Olivetti realmente sucumbiu, por quê? Ela não enxergou um futuro que estava todo caminhando para o computador pessoal. Hoje nós temos o desktop, o notebook, nós temos o próprio celular hoje, né? O próprio celular hoje ele é um computador, né? Ele faz tudo. Então, a Olivetti, ela se dedicou um tempo muito grande em melhorar um produto que estava fadado à morte. Essa é a grande questão. Nós temos que enxergar que determinado produto, não adianta eu melhorar aquele produto, ele vai ele vai morrer. Então não adianta, eu tenho que fazer o quê? Buscar alternativa. A IBM, por exemplo,
ela tinha os mainframe, que é aqueles computadores enormes. Antigamente nós tínhamos o CPD, né? Hoje não, hoje nós falamos TI, né, nas empresas, tem um setor de TI, antigamente era CPD, Centro de Processamento de Dados. Realmente, você entrava nessas empresas, normalmente empresas de grande porte, que tinham um CPD, aqueles equipamentos enormes, né? Você entrava lá, era um gelo, um frio, porque tinha que estar em temperatura e tal. Ou seja, tudo isso mudou. E olha o interessante, quem não acompanhou essas mudanças vão morrer. Isso é o que a gente tem que colocar. E um ponto importante, nesse livro aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo, tem até um filminho, né? Vale a pena, se vocês não leram, vale a pena ler e vale a pena ver o livro, o videozinho, que é os ratinhos e os homens. Então, tem toda uma história que eles estão comendo queijo, mas está acabando, e aí eles têm que buscar novas fontes, e aí ele começa a ver que está acabando, ou seja, eu tenho que buscar o novo, eu tenho que fazer diferente, de repente, e aí é que está. Quando nós paramos e nós ficamos, como que eu posso dizer, quando nós ficamos parados nas nossas glórias, fatalmente chegou a hora de perder e de falir, né? Por quê? Porque a gente já não está buscando mais novidade e nós não podemos nunca parar de ter novidade. Nós temos que ter novidade sempre nas empresas, né? Então, a empresa que se acomodar em suas glórias e não continuar a busca incansável pelas melhorias, podem ter certeza que outras o farão e vão levar os seus clientes, né? Então, se você imagina um dia ter uma empresa, você tem que ter, primeiro, logicamente, olhar tudo que precisa para que a sua empresa vá para frente, mas principalmente enxergar que o produto que você esteja fazendo ou vendendo pode ser que no futuro próximo não vai ser mais necessário. Então, possivelmente, se não é mais necessário, vai deixar de atender uma necessidade. Deixando de atender uma necessidade, você vai cada vez faturar menos e fechar. Bom, todos precisam enxergar o futuro. Como diz o livro, cheirar o novo. Nós temos que cheirar o novo constantemente. Gente, o futuro está aí. O futuro é a próxima entrada. Nós temos que estar atento a tudo, tá? E o futuro das organizações está intimamente ligado a, primeiro passo aqui, tecnologia. Essa é a palavra-chave, tecnologia. Buscar o atendimento às necessidades da melhor maneira possível e da maneira mais simples e mais barato. Por falar em barato, nós temos que ter o quê? Uma preocupação muito grande com os custos para se fazer aquele produto. Então, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de inovação. Inovação. Essa é a palavrinha-chave, inovação. Tá? Outro ponto importante, aliás, deixando claro que a inovação ela tem que estar no DNA da empresa. Empresas, elas costumam gastar milhões no seu desenvolvimento de produto, na sua área de desenvolvimento, porque ela não pode parar no tempo. Agora, eu tenho que estar sempre buscando novos horizontes, novos produtos para atender novas necessidades, ou mesmo para atender uma necessidade e que porventura eu estou enxergando que eu consigo fazer uma outra coisa. Nós vamos citar muitos exemplos de situações que as pessoas erraram na tomada de decisões justamente porque acreditavam que aquele modelo de empresa que eles tinham era o melhor do mundo, era o melhor dos mundos, né? E de repente apareceu uma outra empresa com uma outra filosofia, com uma outra abordagem e que fez com que todo mundo migrasse para aquela nova filosofia. E de repente, de uma hora para outra, as coisas não deram mais certo.
A gente tem alguns exemplos, vou citar um aqui rapidinho. A Blockbuster era uma grande locadora de games e de filmes, né? Lógico, quando ela nasceu, depois nós vamos contar toda essa história, ela tinha uma filosofia. Na realidade, você tinha lojas enormes que as pessoas passavam horas. É como se fosse um shopping de filme que você escolhia os vídeos, tal, não sei o quê. De repente veio a Netflix, que o cara ficava em casa. E o interessante é que no ano 2000 houve uma proposta da Netflix para ser vendida para a Blockbuster, na época por 50 milhões de dólares, que para eles não era praticamente nada, já que eles faturavam 6 bi no ano, né? Mas a filosofia do presidente da Blockbuster, do CEO, era de que era um prazer para o cliente ir nas suas lojas, escolher o filme. Ele não pensou na praticidade de ficar em casa. Então, quer dizer, eu acredito que você tem que ter um pouco dos dois. Você não pode. Vai ter pessoas que vão querer ir lá e vai ter pessoas que querem ficar em casa. Eu não posso ficar com viseira olhando apenas um ângulo. Eu tenho que enxergar, eu tenho que ter o 360 graus, né? Isso é muito importante para que você possa sobreviver cada vez mais. Então, inovação é um ponto muito importante. Outra coisa é a persistência que você tem que ter nos custos e para que o produto seja o mais acessível aos clientes, né? Com preços acessíveis para que eles possam continuar comprando. E isso tem que ser o foco das empresas. E quando isso não acontece, é o que vocês vão ver. Empresas fechando. Agora, é inadmissível uma empresa que tem 10 mil funcionários, tantos mil funcionários como essas que eu vou citar para vocês, de uma hora para outra fecharem. Como pode? Aí fica uma coisa muito, sabe, muito estranha. Aí é lógico que tudo tem o seu motivo. Tudo na vida tem um motivo. Tudo. Mas, às vezes, depois que passa, você chega à conclusão de que fala, nossa, que besteira que foi feito ali. Eu não faria aquilo. Será que não? Porque nós não enxergamos o futuro. A gente tem que imaginar o futuro e ver o que seria a melhor solução para o futuro. Só para vocês terem uma ideia, tem um cliente que eu presto serviço e é uma malharia. Então ele trabalha muito forte no próximo inverno, próximo verão, quais são a moda que vai ter, e aí logicamente você tem que fazer todo um trabalho antes de ver cores, de ver tipo de tecido, ou seja, uma série de coisas. Nem sempre dá certo. Nem sempre aquela cor que ele achou que ia ser uma cor interessante, uma cor berrante, um verde limão, um rosa choque, ou sei lá o que, de repente não caiu na graça. Só que ele tem que ter estoque daquilo. E aí, o que fazer? Então, se eu tomar medidas erradas algumas estações, fatalmente eu vou morrer. Então, eu tenho que ter pessoas enxergando e fazendo pesquisa e buscando o que eu tenho que fazer para que eu consiga ter resultado positivo. Aliás, esse é um ponto importante. Nenhuma empresa consegue sobreviver se não tiver resultado. Esse é um ponto-chave. Então, gente, inovação e persistência nos custos, tá? Bom, depois de tudo isso, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Maurício Moura, RU da Universidade Uninter, 2600-319, sou bacharel em História e também sou autor de 3 livros, tá? Que é o Reduzindo Gastos Sem Trauma. Esse aqui é uma ferramenta muito interessante.
Temos também o Simples Assim, simplificando a gestão de custos e orçamento, e os passos para uma implantação de um sistema de custos nas empresas. Bom, gente, apenas em forma de apresentação, né? Logicamente, eu procurei, quando eu fui fazer esse seminário, fazer o histórico seminário do apogeu ao declínio dessas empresas e os motivos que levaram a isso, é porque me fascina, primeiro, a história, e me fascina a parte econômica, entender o que se passa na cabeça das decisões dos empresários, dos CEOs, para que as empresas progridam, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter, para fazer esse seminário, busca de respostas. O que levou a empresa A, B, C? Então, a busca de resposta é o que propiciou esse trabalho. Vamos iniciar falando sobre lojas mapping, né? Então, as lojas mapping eram lojas muito fortes aqui na região de São Paulo, tá? É uma multinacional inglesa, né? Muitas pessoas que nem imaginam isso, mas era uma multinacional inglesa que teve o seu motivo para vir para o Brasil. Mas vamos lá, vamos falar um pouco. Então eu estou chamando aqui de inovação modela a cultura. A tecnologia vão fazer com que as pessoas vão cada vez mais querer mais conforto, cada vez mais querer que as suas necessidades sejam atendidas da melhor maneira possível, tá? Então vamos lá, falando um pouco sobre as lojas mapping. A trajetória de um mito que mudou os hábitos, os costumes e os desejos de uma população em busca de sua satisfação. Estou falando aqui das lojas Map Store, conhecida simplesmente pela denominação Mapping. Inaugurou sua loja brasileira em 1913, ou melhor dizendo, o seu conceito de negócio na Avenida 15 de Novembro, na Praça Patriarca, na região central de São Paulo. Então nós estamos falando aqui de uma empresa que veio para o Brasil em 1913, tá? O Brasil, no início do século XX, estava em franca recuperação econômica e atraía olhos do mundo para cá. Maior exportador de café, ciclo da borracha, nós estávamos falando do ciclo da borracha lá em Belém, no Pará, né, com alta e crescimento territorial. Nesse período, nós anexamos o estado do Amapá e compramos o território do Acre. Tudo conspirava para o progresso e, lógico, os estrangeiros viam no Brasil como uma pedra bruta a ser lapidada, atraindo investimentos significativos. Nessa conjuntura, o progresso e a garantia de retorno dos investimentos eram certos. Pessoal, ninguém investe em alguma coisa se não tiver uma perspectiva de resultado. Então, quando um país está em franco crescimento, é lógico que a probabilidade do meu investimento trazer frutos vai ser maior do que eu aplicar num país que está em guerra. A tendência é que eu vou perder dinheiro. Então, logicamente, por que o Brasil ele é tão ele é tão flexível? Uma hora está começando a melhorar, daqui a pouco vai para baixo. O dólar é um sobe e desce constante. Ou seja, eu já tenho uma certa idade, desde que eu era garoto, eu escuto que o Brasil é o país do futuro. Que futuro? Até quando que vai ser esse futuro? Eu acredito sim que nós temos um potencial enorme. Também já ouvi dizer que, logicamente, para que esse potencial ele possa realmente acontecer, precisa de uma união muito forte dos brasileiros. E essa união é que vai fazer com que os resultados aconteçam. Bom, mas vamos ao que interessa.
A origem da empresa remete-se à inglesa Mapping e Web, criada na cidade de Sheffield, e ainda no século XVII. Então você vê que as lojas Mapping, ela já vem de um conceito já desde o século XVII, né? Então já tinha uns 300 anos quando veio para o Brasil, né? 200 e tanto. E trazida para o Brasil nos mesmos moldes utilizados na França e Inglaterra, lojas de departamento, pelo inglês John Kitchen, que foi gerente de uma loja na Inglaterra e que propôs aos irmãos Mapping a fundação de uma loja no Brasil. Então vocês estão vendo um gerente de uma loja, logicamente vendo todo aquele crescimento do Brasil e logicamente falando o que o Brasil ia se transformar, sugeriu aos irmãos Mapping que montasse uma empresa no Brasil porque tinha muitos ricaços. As lojas Mapping, inicialmente, ela era para elite, né? Isso é muito importante que seja dito. Então era loja, como nós temos hoje algumas marcas que são para elite, né? Que é o caso do Rolex e assim por diante. Bom, pelo gerente. Dessa parceria, acaba de surgir em 1913 uma nova empresa com autorização para funcionamento concedida pelo decreto do então presidente Marechal Hermes da Fonseca. Olha a importância de tudo isso. Então as lojas Mapping, ela nasceu no dia 29 de novembro de 1913. Né? Bom, com base nisso, nós temos aqui algumas fotos. Então vocês estão vendo aqui no seu lado esquerdo uma foto da década de 20, que praticamente 1900 e alguma coisa, que seria o Mapping Store, né? E já em 1979, você vê aqui a loja do Mapping, que fica ali bem na Praça Ramos de Azevedo, aquela região ali no Patriarca e tal. Então, a foto é o mesmo local, né? A única coisa que aconteceu é que vocês veem que o prédio aumentou, né? Lá no fundo e tal. Eu lembro que na época se falava muito que se pegasse fogo, porque na década de 70 pegou fogo 2 prédios em São Paulo que teve uma comoção muito grande, que foi o Andraus e teve um outro agora que eu não lembro, né? E que morreram muita gente. Então, na época se cogitou que esse prédio do Mapping, ele não tinha tanta saída. Aliás, os prédios antigos, né, ele não tem, logicamente, a mesma tecnologia dos prédios que são feitos hoje. Hoje, quando você faz um projeto para ser aprovado na prefeitura, tem todo aonde que vai ser a saída, onde que vai ser isso, onde vai ser aquilo, tem que ter isso, o bombeiro vem, traça, ou seja, então é lógico que existe toda uma legislação que facilita tudo isso. Então, na época, em 79, tinha disso também, então se falava, olha, se pegar fogo, então isso foi mais concorrente querendo prejudicar a imagem do Mapping do que propriamente o perigo acontecendo lá dentro. Mas vamos lá. Então, isso daqui são 2 fotos, bastante interessante, de 1920, 1900 alguma coisa, e essa daqui de 1979, tá? Bom, falando um pouco sobre o desenvolvimento do Mapping aqui no Brasil. A loja Mapping se instalou no centro da maior capital brasileira por ter ali o maior contingente de propensos clientes. Lógico, eu não vou montar uma padaria de alto padrão numa favela. É óbvio, eu tenho que montar uma padaria de alto padrão num bairro com pessoas com alto poder aquisitivo. Então, é lógico, se eu estou falando que São Paulo, nessa época, era, e ainda continua sendo, o centro do Brasil, em termos financeiros. Então, visto que as lojas ao redor do mundo transpiravam sofisticação, e eu preciso ter o quê? Pessoas com poder aquisitivo bom para comprar os meus produtos, né? Logicamente, não poderia ser em outro lugar, face às conjunturas propícias para o êxito do negócio.
A loja se tornou não somente o paraíso das compras da elite paulistana, como também um dos principais pontos de encontro das damas das cidades, que vinham até o MAP não apenas para fazer compras, mas para conversar e passar o dia. A loja ficava lotada em todas as suas dependências praticamente o dia todo. Um ponto importante, que como era uma loja inglesa, com origem inglesa, você tinha o chá da tarde, uma coisa que o pessoal vinha, porque ali era um local sofisticado e a elite vinha para tomar o seu chazinho, para conversar, bater papo e assim por diante. Então, virou um ponto de encontro das pessoas, né? Bom, entre as novidades trazidas pela loja à cidade de São Paulo estavam as vitrines de vidro nas fachadas. Por mais estranho que isso possa parecer, até a chegada do Mapping não havia vitrine desse tipo. As pessoas precisavam entrar na loja para observar os produtos de venda. Isso foi uma vantagem inicial muito grande para eles, que logo, logicamente, os seus concorrentes modificaram. Olha que interessante. Hoje a gente passa numa loja, o que você vê primeiro é o quê? É aquela vitrine com aqueles manequins, com as roupas, ou seja, e te chama atenção, né? E aí você vai, em função daquilo que você está vendo ali, você entra e vai, olha, eu vi lá na vitrine, aquele vestido, aquela calça, ou seja, você vai lá e vai... Então, olha que interessante, até o Mapping fazer isso aqui no Brasil, isso não existia. Era simplesmente uma porta, você entrava e loja de tecido, aí você vai comprar um tecido, então era desse jeito. Então você vê como as coisas elas mudam, né? De um tempo e assim por diante. Isso é considerado o quê? Inovação. Isso chama a atenção de quem está passando na calçada, vê um produto e se empolga em entrar, né? Então, logicamente, é como está dizendo aqui, ninguém ganha dinheiro sozinho. A partir do momento que você fizer alguma coisa que chama atenção, fizer alguma coisa que vai fazer com que venham mais clientes para você, os seus concorrentes não vão ficar para trás, eles vão copiar. Aliás, é o que mais se tem no mundo, copiar, né? Tudo se copia, né? Então, tem uma coisa que está dando certo, se copia. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu acho que principalmente para quem é mais jovem, acho que não tem não conhece essa história, mas é bastante interessante. No início dos anos 80, dos anos 90, tava na moda você ter... saiu, aquele negócio, tudo coisa de época, né? De repente foi fazer sorveterias. Nossa, começou-se uma sorveteria a vender sorvete por quilo, começou tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Nossa, foi uma febre no início dos anos 90. Muitas pessoas saíram de seus empregos, pegaram o fundo de garantia, montaram. Por quê? Porque faziam-se filas para comprar o sorvete por quilo. Você colocava lá, tal, não sei o quê. Aí vocês vão pensar, mas tem aí. Gente, hoje tem, na época era novidade, né? E outra, encheu. Aquele negócio, quando tem demais, não tem cliente para todo mundo. Essa é a questão. Quando tem demais, não tem dinheiro para todo mundo, até porque era uma coisa barata. Você precisava do quê? De um freezer. Você comprava lá alguns freezer, fazia o sorvete, tinha uma maquininha de fazer sorvete, você fazia vários sabores, colocava ali e as pessoas iam pegando. Quer dizer, o investimento, teoricamente, não era grande coisa, né? Era relativamente baixo. Então, muitas pessoas fizeram isso. E aí, pagar aluguel, energia, porque gasta muita energia com os freezer e aquela coisa toda, muitas empresas fecharam, né? Então, muitas vezes a gente vai na onda, né? As pessoas vão na onda, tá dando certo aquilo lá. Só que quando todo mundo faz, deixa de ser uma coisa que vai dar um resultado. Você vai ter que, para poder atrair o cliente, vai ter que baixar preço.
A grande questão é baixar preço até quanto? Né? Eu não posso ter um preço menor do que o meu custo, senão fatalmente eu vou fechar mesmo. Né? Bom, no final da década de 20 veio uma terrível crise de 1929 que esfriou a economia no mundo. Acredito que todos vocês sabem muito bem o que foi essa depressão, né, que eles chamaram na época. Né? A crise também atingiu o Mappen, lógico. Se atingiu o meu cliente não vai vir comprar mais. Vai ser em cadeia, tudo é em cadeia, né? E com ela também a crise do mercado do café. Então, com a crise de 29, a Grande Depressão, que falou que nasceu lá nos Estados Unidos e espalhou pelo mundo afora, o que aconteceu? O Brasil exportava, por exemplo, muito café para os Estados Unidos, né? Logicamente, os Estados Unidos praticamente numa crise de emprego, as coisas virou um caos lá, eles deixaram de comprar o café brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a saca de café, ela custava algo em torno de $220 a saca, $220. E ela ficou por menos, ela baixou tanto que ficou a $29, praticamente 10%, um pouco mais de 10% do que seria o preço normal. Fatalmente, as pessoas, os grandes fazendeiros do café, que eram os magnatas da época, eles não compensava nem tirar do pé. Não compensava tirar do pé. O custo entre tirar do pé, da sacaria para colocar o café, fazer secar, ou seja, o custo para fazer todo esse processo e ainda por cima transportar, sairia mais caro do que propriamente o que ele iria receber. Então não compensa, deixa lá no pé. Né? Então isso foi o que aconteceu e logicamente muitos fazendeiros sucumbiram. Ou seja, foi uma crise mundial, né? E logicamente, isso daí, essa grande depressão, foi a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que viu a sua clientela da elite reduzir consideravelmente. Então, o Mappen, de uma hora para outra, se viu numa situação difícil. Para adaptar-se à nova realidade econômica, o Mappen inovou ainda mais, sendo o pioneiro em introduzir a etiqueta de preço nas vitrines, atraindo consumidores a camadas mais baixas. Logicamente, a partir do momento que o mundo estava em crise, ele também conseguia comprar com preço mais em conta. E aí ele começou e era uma coisa que não se fazia na época, era colocar a roupa lá na vitrine, ou o produto lá na vitrine, e colocar o preço. A pessoa tinha que entrar para ver o preço. Ele já colocava o preço para que a pessoa possa entender que era possível ele comprar. A partir dessa premissa, ele entrava e comprava. E o mais importante, ele chegou a fazer o crediário. Então ele tinha o preço e tantas vezes, e dividia tantas vezes. Então o crediário, lógico, já era uma coisa que existia, sem sombra de dúvida, mas ele criou um crediário para as camadas mais simples. E isso facilitou muito, porque antigamente o crediário era mais banco, você fazia uma compra, pagava em prestações. Então, o crediário de loja, de coisa pequena, era pouca coisa. Então, de repente, o Mappen, ele inovou com esse crediário. E aí, logicamente, que deu para eles respirarem por mais alguns anos. Né? Alguns anos depois, veio, logicamente, na metade dos anos 40, o Mappen começou-se a sentir o peso da aceleração, né, da economia. O Mappen começou a sentir o peso da aceleração da economia brasileira que atraía novos concorrentes. É lógico, gente. Primeiro, no final da década de 40, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Então, o mundo estava se transformando nesse período. E, logicamente, muitas empresas, se ela não tivesse dinheiro, não tivesse um patrimônio que desse a ela condições de poder dar continuidade, de poder fazer o seu fluxo de caixa, ela não aguenta. Até porque os concorrentes estão vindo cada vez mais forte. E aquele negócio, se você não fizer algo diferente constantemente,
os seus concorrentes vão passar por você. Esse é um ponto importante. Então, a rede passou a ter dificuldades na nova realidade econômica da nação e ela foi vendida. Olha que interessante. Ela passou a ser controlada pelo advogado e empresário do ramo do café, Alberto Alves Filho. Esse empresário, vocês vão ver que ele é muito astuto. Ele deu uma guinada, deu uma nova vida ao Mappen, né? O novo administrador promovia uma série de mudanças nas operações da empresa, com a substituição dos produtos importados pelos nacionais. Logicamente, se nós estamos falando de uma época difícil, onde estava tudo meio complicado, por que eu não vou começar, em vez de ficar comprando roupa lá em Paris para trazer para cá, vou fazer aqui no Bexiga, né, fazer as roupas e tentar vender por aqui. Então, esse foi uma das estratégias, produtos nacionais, onde você não tinha custo de importação, você não tinha nada disso, tá? Produtos nacionais, novas políticas de crédito e funcionamento da empresa e a mudança da razão social, que a partir de então passou a ser chamada de Casa Anglo-Brasileira. O empresário Alberto Alves Filho seguiu inovando à frente do MAP, deixando a empresa cada vez mais popular e conhecida. E em 1972 abriu o capital da empresa, logicamente quando fala abriu o capital para as bolsas de valores e assim várias pessoas poderem participar da sociedade. Ele conseguiria no comando do MAP fazer um crescimento muito grande, porém esse empresário faleceu em 82, né? E foi tranquilamente uma perda muito grande. Em 1995, o Mappen anunciou o seu maior prejuízo da sua história, em quase 20 milhões de reais, que na época era mais ainda, né? O prejuízo foi deixando a empresa cada vez com mais dificuldade, levando rumores de que a herdeira e empresária Cosette Alves estaria preparando a venda da companhia. Ela resistiu-se por muito tempo, foi contrária à ideia de venda, até que foi convencida pelo empresário Ricardo Mansur. Um ponto importante, está certo que a senhora Cosette Alves, ela já tinha uma certa idade, e, logicamente, tem certas coisas que, depois de um tempo, acho que você precisa repassar. E aí vem a questão dos herdeiros, né? Então, ela relutou bastante, mas aí ela não conseguiu fazer com que o MAP tivesse aquela mesma desenvoltura que estava tendo nos anos anteriores. E aí, logicamente, as coisas vão ficando difíceis, até que quando deu aquele prejuízo enorme, ela acabou vendendo a empresa, né? Então, em 96, Mansur compra a empresa do MAP por 25 milhões de reais e promete um novo fôlego para a empresa. Uma de suas ideias era transformar o MAP em uma rede de franquias e abrir pelo menos 40 novas lojas espalhadas pelo Brasil. Bom, essa era a ideia dele, né? Entretanto, nenhuma das ideias deu certo e logo o MAP estaria em crise novamente, dessa vez muito mais profundo, que levou a rede, em 1999, a acumular 300 pedidos de falências na praça. Ou seja, os fornecedores, por não receber, logicamente protestaram as notas promissórias, né? Protestaram os boletos, né? As duplicatas, e fez com que e aí, logicamente, entraram com pedido para tentar recuperar parte do dinheiro que estava lá dentro. Nesse ano, 86 anos depois da sua fundação, o MAP encerraria suas atividades, deixando para trás funcionários, fregueses e uma bela história construída em São Paulo através de décadas e décadas no século XX. Gente, contextualizando, né, o declínio, como já foi mencionado, as várias transições econômicas, crises, guerras fizeram com que o fôlego se esvaísse. Com a mudança de comando na segunda metade da década de 40 e com os novos recursos e filosofia da empresa, passou a fazer uma diferença no mercado, sendo seguida por seus concorrentes.
Com a morte do acionista majoritário, sua esposa não tinha a mesma pegada, né? Também, né? E também um problema da idade fez com que em 1995 vendesse a empresa praticamente pelo valor do prejuízo do ano anterior, porque ela teve um ano em 94 de 20 milhões de dólares e ela vendeu por 25 milhões de dólares no ano seguinte. Então, quer dizer, na realidade, ela passou para frente, né, com a dívida. É uma pena, né? Bom, quando a gente fala da localização, o espaço, a época, o período, o fato narrado, pode significar o êxito ou não do negócio. Por isso, é primordial avaliar a relação social do entorno. Pessoal, se você imagina montar o seu negócio próprio, é importante saber o que vai ser montado, aonde estão os seus clientes, para que você possa ter o melhor acesso a esses clientes ao seu negócio. Uma vez eu vi uma reportagem que mostrava uma rua lá em São Paulo e tinha profissionais que ficavam procurando espaços para o seu negócio. E aí eu vi uma rua com muito movimento, e aí o repórter perguntando para esse especialista se ali era um ponto bom. Ele falou, depende do que você vai montar. Ele falou, por exemplo, um lanche, né? Ele falou, olha, esse aqui é um corredor que você tem a avenida principal em cima e o metrô aqui embaixo. Normalmente as pessoas estão passando aqui com muita pressa. Então, possivelmente, mesmo tendo muito movimento, você vai ter pouco movimento na sua empresa. Se não tivesse ouvido isso, fatalmente eu ia falar, nossa, que maravilha, tem muita gente passando, a chance do meu negócio dar certo vai ser grande. Lembra-se, a gente precisa enxergar o futuro. Enxergar o futuro é ouvir as pessoas, ouvir especialistas, ouvir quem realmente tem o conhecimento. Porque se nós não o fizermos, estaremos fadados a não dar certo, né? Bom, esse material foi colhido de algumas fontes. Eu coloquei aqui que um dos pontos aqui foi um trabalho do Douglas Nascimento, jornalista, fotógrafo, e aquelas fotos que nós vimos, né? E também do site São Paulo Antigo, do MAP e tal. Então nós temos o Brasil Escola, o acervo digital da Unesp. Então esse foi todo o material que foi utilizado, e mais alguns, né? Mas aqui estão basicamente o grosso de todo esse trabalho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira sessão. Para cada sessão nós vamos falar sobre uma empresa. Hoje nós falamos da loja do Mapping e depois nós vamos falar de várias empresas. Se eu fosse você, eu continuava nesse seminário, porque vocês vão gostar muito do que vão ouvir. Muito obrigado.